Batista e você está no canal pregando o Evangelho da Salvação. Estou passando aqui nesta manhã, louvado seja Deus, para que o Espírito Santo de Deus ele possa falar ao nosso coração. Bendito seja Deus. Olha o que a palavra de Deus ela diz no livro do Evangelho de João, capítulo de número 6 e versículo de número 60. Olha o que a Bíblia diz, meus amados irmãos. Muito, pois, deu os seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo, que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhe isto: escandaliza-vos? Que seria, pois, se vivesse e subir o Filho do Homem? Para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica. A carne para nada se aproveita. E as palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas algum de vós que não creem, porque bem sabia Jesus, desde o princípio, quem eram os que não criam e quem era o que havia de o entregar. E dizia, pois isto eu vos disse, que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não for concedido, disse-lhe Jesus. Aleluia! Louvado seja Deus. Desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam mais com ele. Aleluia! Então disse Jesus aos 12: querem-vos também se retirai-vos? E respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para onde iremos nós, se só tu tens palavra de vida eterna? E nós temos crido e conhecemos que tu és o Cristo, o Filho de Deus. E respondendo Jesus: não vos escolhi a vós, aos 12, e eu de vós um é o diabo. Isto dizia ele de Judas Iscariote, filho de Simão, porque este havia de entregar, sendo um dos 12. Vemos aqui, louvado seja Deus, a palavra do Senhor nesta manhã, irmãos. Vemos aqui, louvado seja Deus, que depois de Jesus ter feito muitos milagres ali na cidade de Cafarnaum, aquelas bandas, louvado seja Deus. Então Jesus, louvado seja o nome do Senhor, ele passa para outra margem. E Jesus, conhecedor dos corações, louvado seja Deus, aleluia, ele começa, meus amados e queridos irmãos, a apertar mais o seu discurso, aperta mais a sua palavra, aperta mais nos seus ensinamentos, aperta mais nas suas doutrinas. Porque é assim, irmãos, muitas vezes pensamos que estamos com Cristo, mas muitas vezes estamos longe. Vemos aqui que os discípulos andavam com Jesus. Muito deles, louvado seja Deus, e aquela multidão também começaram a se afastar do Mestre. Eu quero te dizer para você, louvado seja Deus, que a palavra de Deus, ela não mudou, ela não vai mudar e ela não mudará. A palavra de Deus, ela é imutável. Então Jesus, ele começa aqui o seu discurso dizendo: muito pois os seus discípulos ouvindo isso disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Jesus faz uma pergunta para os seus discípulos: olha, se quiserem andar comigo, é para nós fazermos a vontade de meu Pai, não as nossas vontades. Era isso que Cristo estava falando. Vocês estão achando aqui essa palavra dura, esse discurso? Quem o pode ouvir?
que os seus discípulos murmuravam e se escandalizavam, louvado seja Deus, por intermédio daquela palavra pura. Então Jesus Cristo, ele começa, meus irmãos, a anunciar o evangelho para eles. Porque louvado seja Deus é assim, irmãos, entenda que naquela época de Cristo, muitos só seguiam Jesus, a maioria, pelos sinais que eram feitos, pelos prodígios que eram feitos, pelas maravilhas que eram feitas. E Jesus sabia de tudo isso. É tanto louvado seja Deus, que quando Jesus ele começava a pregar duro, as pessoas iam embora. As pessoas não suportavam. As pessoas ignoravam a vontade de Deus. Sabe por quê? Porque o povo iria atrás, sabe de quê? De coisas terrenas, de coisas materiais. O povo ia atrás do pão que perece, mas não pelo pão que permanece, que era a palavra. Então Jesus ele sabia de tudo isso, irmão. Então louvado seja Deus, Jesus ele fala, aleluia, que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem, para onde primeiro ele estava? Outra pergunta, o Espírito é que vivifica, a carne para nada se aproveita. Eu entendo aqui, louvado seja Deus, quando Jesus ele diz que o Espírito vivifica, a carne para nada se aproveita. E as palavras que eu disse é Espírito e vida. Jesus está dizendo para eles, louvado seja Deus, o Espírito é que vivifica, a carne para nada se aproveita. Quando ele fala acerca do Espírito vivifica, ele está falando que o que permanece, o que nos sustenta, o que nos ergue, o que transforma a vida do homem, é a palavra de Deus, é o Espírito Santo, é a doação que desceu no céu. Era isso que Jesus estava falando. Olha, as nossas vontades nós temos que deixar para depois. O momento hoje é nós buscarmos a presença de Deus, porque o nosso espírito ele necessita da presença dele. Da lava sévia, uriclama, nagashuricanto, rababava sévia. Amém, decomo, navachai, decovarabalava sévia. Era isso que Jesus estava falando para o seu discípulo. As nossas vontades nós temos que deixar para depois. O Espírito vivifica, a carne para nada se aproveita. Se nós estivermos cheios do Espírito Santo, se nós estivermos cheios da graça de Deus, a nossa carne não vai reinar, meus irmãos. Oriclama, navacebe, cantura, babavacébia. Oh, glória! Então é isso que Jesus estava falando para os seus discípulos. Eu sei que muitos aqui que estão no nosso meio, dizendo Jesus, eu sei que não creem, mas o Espírito é que vivifica, a carne para nada se aproveita. Em outras palavras, ele está dizendo para os discípulos, olha, a nossa carne, ela luta contra a vontade do Senhor, contra a vontade de Deus. Então, nós temos que vivificar nossa vida na presença de Deus. Nós temos que fazer ligação com o Espírito Santo, nosso espírito, para verdadeiramente estar coligado com Deus. A Bíblia diz, louvado seja Deus, que o que está ligado na terra, está ligado no céu. A lavassúria, uricanto, rébia, lavacébia. E o Espírito Santo desta manhã fala no nosso coração. Uricanto, lavassúria. Estou sentindo fortemente, irmãos, a presença do Espírito aqui. Oh, maravilha! Então Jesus ali, depois de ter falado aquele discurso, desde então muitos dos seus discípulos tornavam para trás e já não andavam mais com Jesus. Por quê? Porque a palavra era dura.
Você sabe o que é que eu entendo com isso? Sabe por que muitos estão abandonando a verdade, a doutrina? Você sabe por quê? Você sabe por que as pessoas abandonam Jesus, as pessoas não fazem caso e voltam para trás. Larga Jesus. É o que está acontecendo hoje, meu irmão. Mas eu te dou um conselho de Deus essa manhã: não largue a palavra, não largue Jesus, não largue a Bíblia, não largue os conselhos dela. Permaneça com Cristo. Cristo vai te abençoar, Cristo vai te dar graça, Cristo vai te dar ânimo, Cristo vai te ajudar, Cristo vai te sustentar. Alava suricanto, rabababa sébia, amai de como, amava sebicanto, rabababa sai. Aleluia! Não largue a presença de Deus, não troque a presença de Deus, não largue a doutrina do Senhor. Aleluia! Então Jesus disse aos 12: querei-vos também vos retirar? Jesus mandou: quer vos retirar? Não quer aceitar a vontade de Deus, a vontade do Pai? Então pode se retirar. Jesus dizendo aqui no versículo 67. Então Pedro, ele se levanta e diz, respondeu Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós, se só tu tem palavra de vida eterna? Nós sabemos, louvado seja Deus, que tu és o Cristo, o Filho de Deus, e nós te conhecemos e cremos que tu és o Filho de Deus. E respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós, os 12, e um de vós é o diabo. Jesus, ele já sabia que juntos iriam lhe trair. Como no meio, louvado seja Deus, generalizando, no meio do povo de Deus, generalizando, muitos estão traindo Jesus, irmão. Você sabe como? Por uma bênção material. Estão traindo Jesus por um carro, estão traindo Jesus por uma moto, estão traindo Jesus por coisas artificiais. A Bíblia diz que as bênçãos de Deus nos enriquecem e não nos traz dor. Deus abençoa, abençoa. Deus prospera, prospera. Mas a Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas.